a votação da MP 1003, um deputado fez uma emenda, propôs uma emenda. É importante responder objetivamente. Desculpa, o Irã Gonçalves fez a proposta de emenda colocando essas cláusulas para autorizar a compra. Vossa Excelência, só um minutinho. Eu quero comunicar aos senadores que, como existe resposta muito prolixas aqui, eu entendo que essa audiência aqui com o ministro, caso o presidente não suspenda a ordem do dia hoje, nós voltaremos depois da ordem do dia e continuaremos a fazer as perguntas necessárias, porque, pelo que eu estou vendo, são respostas simples, perguntas simples, mas há um contexto de protelar quanto mais tempo, né? Então, eu quero só informações importantes. do ponto de vista meu, não. É importante. Mas eu acho que você... Não tem problema. A comissão nem conhecia. Não, veja bem. Eu só estou comunicando aos senadores que compõem a CPI, caso chegue e comece a ordem do dia, que a gente tenha que suspender a reunião, nós voltaremos depois da ordem do dia a continuar ouvindo o ministro. Eu não sabia que o Tribunal de Contas da União tinha uma recomendação contrária à assinatura do memorando de entendimento. Isso é novidade para mim. Não é novidade. Não é novidade. Como é novidade? Para mim é. Entre agosto e dezembro, foram 7 pedidos. O Ministério da Saúde 7 pedidos, não acionou ninguém, nem órgão de controle. Só isso. Mas quando acionou, entre agosto recomendaram e dezembro. não assinar. Presidente, questão de encaminhamento, presidente. Eu queria, vamos seguir a sequência. Eu queria, ministro, objetivamente... Estou comunicando que a sessão só acaba... Você está me entendendo? Quando todos os senadores inscritos aqui fizeram as perguntas. Então, pode ser 10 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, nós vamos continuar aqui. Não, e as perguntas terão que ser respondidas objetivamente. Eu acho que assim nós precisaremos melhor a evolução dos nossos trabalhos. E não me deixa mal também perante os outros senadores, né, porque na medida em que o depoente delonga na resposta e basicamente não responde o perguntado, eu acabo tomando o tempo aí dos outros senadores que é uma estratégia do terão que ficar perguntar. dando resposta. Está sendo importante ele falar o que está falando. Mas qual foi a resposta que ele não quando o respondeu? depoente senador não Renan? fala o que o relator quer, Objetivamente, ele reclama. Senhor presidente, a pergunta que eu fiz objetivamente foi o seguinte: por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer? É essa a pergunta. Vou responder objetivamente. As respostas foram tratadas. Como assim não houve respostas? Nós tivemos 20 respostas para a Pfizer. Não. Com discussões... Estou perguntando respondendo. de agosto a dezembro. De agosto a dezembro. Não houve nenhuma resposta nem acionamento de órgão de controle. Deixa eu dizer para o senhor. Por favor. O acionamento de órgão de controle, ele vem na assinatura do MOU. Sim, depois de dezembro. Porque até lá nós estávamos discutindo, por exemplo, temperatura criogênica de conservação, tecnologia de risco ainda sem qualquer avaliação, agentes reguladores, não transferência de tecnologia. Nós estamos falando sobre técnica e logística. Nós estamos falando de preço. Nós estamos discutindo com a Pfizer ininterruptamente. Então nós temos todas as históricos de conversa. Ministro, não respondeu eu tô as mensagens da carta. Não. Presidente, o depoente quer falar. Eu estou respondendo que nós respondemos inúmeras vezes a Pfizer. Eu tenho todas as respostas aqui. Toda hora, pô. Não, de agosto a setembro. De agosto a setembro. Eu tenho todas as comunicações com a Pfizer. O presidente da Pfizer nos comunicou que em nenhum momento recebeu nenhuma resposta, nem a favor nem contra. Vou dizer para o senhor de novo. Então, ele mentiu para a resposta à Pfizer é uma negociação que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do MOU. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi: sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega.
Isso é uma negociação. O senhor tem isso documentado, ministro? Claro que sim. Então era bom caminhar para. Vai ser encaminhado. Eu tenho todas as respostas. É importante, senhor presidente, solicitar todas essas informações oficialmente para a comissão. Sim. Até porque eu quero aqui, ministro Pazuello, o que o Fábio Van Garten falou aqui é totalmente diferente do que Vossa Excelência está falando. Sim, senhor. Porque ele chegou aqui e disse o seguinte, que quando recebeu um telefonema de um proprietário de uma TV, esse proprietário ligou para ele e disse, olha, desde setembro tenho aí uma carta enviada para o ministro Pazuello, para o presidente, para o vice-presidente, para o general Braga Neto, para o ministro Paulo Guedes, e até hoje nós não recebemos nenhuma resposta. Foi quando ele tomou a iniciativa de ligar. E mais, na revista Veja, ele disse que era muita incompetência dentro do Ministério, por isso que já o senhor nos traz uma informação totalmente diferente daquilo que a Pfizer falou. Não, só um minutinho. Totalmente diferente do que a Pfizer falou e totalmente diferente do que o Fábio Van Garten falou aqui. Por isso que era importante a gente ter acesso a esses documentos. Então, a pergunta, só para passar para a pergunta seguinte, por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta, com dezenas de documentação e reuniões. Então, a Pfizer está mentindo. Vossa Excelência respondeu